O reino dividido contra si mesmo não prevalece. Jesus aqui em Mateus 12 está mais uma vez, aleluia, falando, pregando, ensinando, trazendo a palavra a muitos ouvintes, porque aqui ele já havia feito muitas curas. Aqui mesmo no capítulo 12 de Mateus ele fez muitas curas. Ele estava num lugar aqui e ali a Bíblia relata que ele curou a todos. Está no verso 15, mas está no 25. Lá no verso 15 de Mateus 12 está falando que Jesus curou a todos que estavam ali. E ele seguiu, né? Ele seguiu o seu caminho. E chegando aqui no verso 22, Mateus 12, 22, que é onde nós vamos pregar o texto: o reino dividido contra si mesmo não prevalece. Mateus 12, 22. Então trouxeram-lhe um endemoniado. Então Jesus estava passando por ali, e ele estava com os seus discípulos acompanhando, e trouxeram até ele, até Jesus, um endemoniado, que também era cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o mudo falava e via. Aleluia! Isso foi instantaneamente. Olha só, por isso que eu disse no verso 15, Jesus já tinha curado todos. Então o povo viu que Jesus, aleluia, estava sendo usado por Deus em cura. Jesus estava curando, restaurando, libertando, abençoando as pessoas. E agora eles vão trazer um cego, mudo e endemoniado, algo assim que não tinha saída. Uma pessoa que não tinha solução. Ela era muda, ela era cega, e ela ainda estava possuída por demônios. Mas como Jesus estava fazendo prodígios e maravilhas, aleluia, alguém então viu Jesus fazendo prodígios, maravilhas, curas, milagres, e resolveu trazer esse jovem até Jesus. Um jovem demoniado, cego, mudo, como diz aqui no versículo 22, aleluia. Então Jesus o curou, rapidamente. Jesus diz: seja curado, e ele começou a falar, aleluia, e a enxergar. Eu quero seguir o texto, 23, Mateus 12, 23. Toda a multidão estava atônita. Ficaram atônitos. Por quê? Ficaram assombrados, ficaram perplexos. Isso que significa atônitos. Ficaram assustados. Que é isso? Esse jovem, cego, mudo, endemoniado, rapidamente foi curado. Você vê que ele já está conversando normal, ele já está vendo. Quem é este homem? O texto vai dizer, alguns dizendo, é filho de Davi, né? Alguns vão dizer, é um profeta. As pessoas estão assombradas, maravilhadas, atônitas, perplexas. Por quê? Porque nunca tinham visto essas curas maravilhosas. Os fariseus não faziam isso, né? Amém? Os sacerdotes da época, ninguém fazia isso. Fazia o que, pastor? Curava. Ninguém enxergava na mão do sacerdote. Ninguém falava na mão do fariseu. Ninguém era curado instantaneamente. Não havia milagres com os sacerdotes. Não havia milagres com os escribas, com os fariseus. Então agora eles estavam atônitos, maravilhados com Jesus, fazendo prodígios e maravilhas, como esta aqui. Libertou o jovem de demônios, e toda a multidão, verso 23, toda a multidão estava atônita e dizia: será este o filho de Davi? Aleluia! Será este o filho de Davi? Alguns já
é uma pergunta, tem uma interrogação. Quer dizer que não foi todos, mas alguém diz: será este filho de Davi? Né? Se for ele, maravilhoso. Se for ele, que bênção, né? É chegado o reino dos céus. João Batista estava anunciando e anunciou a chegada de Jesus. E agora o próprio Jesus trazendo, aleluia, a palavra do reino de Deus. Ele não trazia só a palavra em si, mas ele trazia prodígios, curas e milagres. Eu fico imaginando eu lá nessa época, você lá. Amém? Imagina nós lá, nós íamos ficar maravilhados. Aleluia. Não estou entendendo, pastor. Se nós cremos nele hoje, sem ver nós já cremos, imagina nós vendo Jesus, os milagres dele. Nós que já cremos, não estou falando de quem não crê, não. Eu imagino nós que cremos sem ter visto, tivesse lá, nós ia estar dizendo: é o filho de Davi? O irmão ia dizer: sim, é ele. O outro: eu creio que sim. Por quê? Pelo Espírito. Pelo Espírito testifica quem é de Deus e quem não é. Então ele vai dizer: sim, é o filho de Davi. Glória a Deus, é chegado o reino de Deus. Aleluia, o Senhor vive. Aleluia, glória a Deus. E eu dava muita glória, aleluia. Quer dizer, mas ali o povo estava atônito. Amém? Mas vamos seguir. Vamos entender o que está acontecendo. Um milagre, uma cura, um prodígio tremendo, coisa que não era vista por eles. Porque os milagres aconteciam lá atrás dos profetas. Amém? Lá atrás dos patriarcas. Amém? Mas depois, né? Depois que nós tivemos os profetas, passou a época dos reis, e veio uma escuridão tremenda até a vida de Jesus, né? Teve um tempo que não acontecia mais nada, parecia que Deus se calou. Então agora a gente sabe que veio João Batista anunciando o reino de Deus, e agora em seguida já vem Jesus fazendo curas e milagres, e muitos crendo, uma multidão seguindo ele, uma multidão seguindo e adorando ele. Parece que está tudo maravilhoso, né? Não parece? Deveria estar, porque Jesus está fazendo bem, Jesus está curando, libertando. Irmãos, pode ver que no verso 15, todos ele curou. Você imagina? Chegaram várias pessoas doentes, várias pessoas cegas, várias pessoas aleijadas, de todo tipo. Jesus curou lá. A Bíblia diz que ele curou a todos. Se fosse escrever aqui, ia dar um texto muito grande. Só que falou que ele curou a todos. Quem falou isso? Mateus aqui. Jesus curou todos. Se foi 10, ele curou os 10. Se foi 30, ele curou os 30. Se foi 100 pessoas, ele curou as 100. Aqui não relata se é 10, se é 30 ou se é 100. Mas diz: todos foram curados. Aleluia. Olha só, que coisa tremenda. E vai seguir o texto, né? Será este o filho de Davi no 23? Mas olha só o verso 24. Mateus 12, 24. Mas os fariseus que estavam ali, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebul. Olha só. Alguém disse: é o filho de Davi? Os fariseus já gritou: esse, olha só, irmãos, que blasfêmia. Isso aqui é uma blasfêmia tremenda. Verso 24: esse não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul. Está falando desse reino do diabo. Ninguém faz isso, ele está fazendo pelo diabo. Os fariseus não criam em Jesus, não acreditavam nele. Então você vê, a hora que gritou: esse é filho de Davi, imagina que os fariseus: sim, é o filho de Davi, é chegado o reino de Deus, aleluia, glória a Deus. Aquilo ali ia pegar fogo, vamos dizer assim, uma bênção. Mas eles já colocaram dúvida: esse expulsa pelo Beelzebul. Nós não cremos. E os fariseus eram pessoas
conceituadas da época. Eram os religiosos da época, não estou entendendo. Eram os influentes da época. Não era qualquer um. Não era qualquer um que estava dizendo, não, esse aí é do diabo. Eram pessoas influenciadas da época, pessoas de poder ali na época. Amém? Influentes, para vocês entenderem. Pessoas influentes da época. Mas vamos ver aqui. Vamos seguir para vocês entenderem. Olha só, este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebul, príncipe maioral dos demônios. Olha só o que eles falaram de Jesus. Misericórdia. Jesus fazendo milagres, curando. Já tinha curado todos os enfermos. Agora ele libertou o endemoniado, cego e mudo. E quando gritaram se era o filho de Davi, já veio os fariseus colocando dúvida. Ele se expulsa pelo maioral dos demônios. Quem que é o maioral dos demônios? Maioral, Satanás, o diabo. Olha só o que eles falaram de Jesus. Ainda bem que é Jesus, né? Se é eu, já pego. Não, vamos ser real. Mas olha como Jesus, irmão, Jesus é maravilhoso, ele é sábio. Jesus já sabia que tinha dentro deles. Jesus é muito sábio, Jesus é maravilhoso demais, irmão. Jesus vai partir com a briga, não, mas eu partiria, você, qualquer outro, mas Jesus, ia ficar bravo, ia sair dali murmurando. Mas Jesus, olha só, vamos ver o que Jesus é tremendo, irmãos. Olha o que Jesus vai fazer, sendo chamado, né? Que aqui ele está chamando que ele é filho do diabo, porque ele está expulsando pelo príncipe dos demônios, maioral, por Satanás. Verso 25. Olha aqui, verso 25. Mateus 12, 25. Conhecendo-lhes Jesus os pensamentos, irmãos. Irmão, Jesus sabia o que estava dentro da cabeça de cada fariseu. O que cada um pensava. Você está dizendo que ele está lendo, ele sabe o que eles pensavam. E Jesus não tinha medo deles. Jesus não tinha medo deles. Jesus continuava fazendo a obra de Deus. Mesmo que eles estavam ali para impedir, Jesus continuava a curar, a libertar, a negócio que gostar. É chegado o reino de Deus. Todo que crê em Jesus será salvo, mas o que não crê será condenado. Aleluia! Chegou o reino de Deus, está sendo pregado. Então todos ali tinham oportunidade. A oportunidade é para todos, irmãos. Hoje nós temos no mundo pessoas que são incrédulas. O que é incrédulas? Elas não creem. Elas não creem em Deus. Elas não creem em Jesus. Elas são incrédulas. Tem pessoas que são ateus, não têm religião nenhuma. Vivem pelo nariz, pode dizer. O nariz apontou, religião não. Deus não, Deus não. Né? São ateus, não creem em nada. Mas é mentira isso, né? Alguma coisa eles creem. Não creem em nada. Quer dizer que eles não vão em lugar nenhum. Eles não vão em religião, não vão em seita, não vão onde se reúnem pessoas. Mas alguma coisa eles creem. Não tem como não acreditar em nada. É claro, quando eu falo assim, eles não acreditam em Deus. Ateus não acreditam em Deus, incrédulos não acreditam. Então, aqui, os fariseus, qual que é a crença deles? Em Deus. Só que erradamente, mas em Deus. Bem, qual Deus? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Israel. Bem, o Deus lá no Velho Testamento, a qual eles serviam. Serviu errado, mas acreditavam, da forma errada. Então vem Jesus para trazer a luz do Evangelho para eles. Eles não conheciam, mas agora eles têm a oportunidade de ver Jesus fazendo milagre. E quando a oportunidade está diante deles, quando Jesus está diante deles, eles têm a maior oportunidade da vida deles, porque ninguém vai para o inferno sem antes ter a oportunidade. Jesus falou: eu vou dar uma oportunidade, eu conheço o pensamento de vocês vão ter a oportunidade de se arrepender, e na oportunidade que eles tiveram,
blasfemaram, dizendo que Jesus era do diabo. Não estou entendendo, pastor. Eu estou falando aqui, eu estou vendo hoje, tem pessoas assim no mundo. Tem pessoas assim, pastor, mas Jesus está curando. Irmãos, Jesus faz milagre até hoje. De repente tem um acidente e a pessoa sobrevive. Acidente de carro, de caminhão, de moto, a pessoa sobreviveu. Mas esse que morreu? Não, ninguém morre na véspera. Se morreu, porque chegou antes de morrer. Mas o que sobreviver num acidente, numa tragédia, a pessoa que vai para CTI, para UTI, a pessoa que tem uma doença terminal e sobrevive, bom, isso é tremendo. Porque se em algum momento alguém orou por ela, em algum momento ela se lembrou de Deus, e Deus deu uma oportunidade de vida. Então isso é um milagre que Deus fez. Um livramento de morte é um milagre de Deus. É que as pessoas não veem, né, o que Deus faz, mas Deus faz milagre. Só de você estar aqui hoje, só de você estar aqui hoje, eu estar aqui hoje, já é um milagre. Verso 25: conhecendo Jesus os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não poderá subsistir de pé. Aleluia! Eles falaram que Jesus expulsava pelo maioral de Beelzebul, o Satanás, e Jesus falou: toda casa dividida não ficará de pé. Para a gente entender, nós temos que ler o verso 26, para não ficar nas minhas palavras. Mateus 12, 26. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus falou: vocês estão falando que eu expulso demônio por Satanás, por Beelzebul? Como que Satanás vai expulsar Satanás? Aí o reino das trevas, o reino do mal será dividido. Se eu estou expulsando Satanás, é porque eu sou de Deus. Satanás não vai expulsar Satanás. Imagina, Satanás não vai expulsar o demônio. Por quê? O demônio é dele. Se o demônio está fazendo bagunça, Satanás vai gostar que ele está fazendo bagunça. Então Jesus quis dizer assim: se o espírito maligno de Satanás, se eu expulso por Deus. Aleluia! Porque se eu fosse de Satanás, eu não iria expulsar. Se eu fosse de Satanás, eu não iria expulsar. A casa de Satanás está dividida, então. E não é dividida, irmãos. Não estou entendendo. Se nem as trevas não se dividem, eu vou falar: é mais fácil a igreja estar dividida. Porque o reino de Satanás não divide, não. É tudo Satanás. A igreja não, a igreja é várias divisões, mas Satanás é tudo junto e tudo igual. Não tem divisão, Satanás. Satanás nunca vai expulsar Satanás, irmão. Ele vai deixar, né, a bagunça acontecer. Estou explicando para vocês entenderem. Então, irmãos, a falta de sabedoria dos fariseus. Falta de sabedoria. Eu vou falar o que acontece aqui. Os fariseus não tinham discernimento espiritual. Por quê? Porque eles não eram verdadeiramente de Deus. E vou explicando mais. Se esses fariseus fossem verdadeiramente servos de Deus, o Deus do passado, Yahvé, eles teriam reconhecido Jesus e nunca teriam falado essa blasfêmia que eles falaram. Mas se eles blasfemaram é porque eles não acreditaram. E hoje é da mesma forma. Quem não crê em Jesus está correndo perigo. Perigo do quê? De Jesus voltar e a pessoa não fazer parte do reino de Deus. Foi dito aqui, na casa de Deus tem muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito Jesus: vou preparar lugar. Irmãos, tem lugar para todo mundo no céu, para o mundo inteiro. Tem lugar para o mundo inteiro. E não é só para essa geração, tem lugar para a geração passada, para essa, tem lugar no céu para a geração futura. Mas sabe o que acontece? As pessoas não querem ir para o céu. Elas não querem.
que se elas quisessem ir para o céu, elas iam, aleluia, buscar, aleluia, ter uma vida com Deus, elas iam servir a Jesus. Não estou entendendo. Quem que está no céu? É Deus. Quem que está ao lado de Deus? Jesus. Quem que é dono de tudo? Do universo, de tudo? É Deus. E para quem que Deus deu a autoridade? Para Jesus. Toda a autoridade no céu, na terra, no universo, aonde for, toda a autoridade é de Jesus, irmãos. Aleluia. Ele é o dono de tudo. Então o que ele vai dizer? Aonde eu estiver, vós também estará. Então as pessoas estão cegas, enganadas, elas vão morrer sem Jesus e elas não vão estar com Jesus, porque só vai estar com Jesus quem morrer com Jesus. E quem vai morrer com Jesus? Quem tem comunhão com Jesus, quem está na igreja em comunhão. Você morre com Jesus, mas você, aleluia, não vai morrer, aleluia, porque mesmo que morra, viverá. Pastor, mas eu não vou morrer. É para você entender a parada. Você vai morrer, mas você vai viver. É uma parada. Pastor, mas que bom, eu não vou morrer, não. Deixa eu explicar melhor. Você vai morrer, mas você vai viver. Nossa, pastor, que bom, então eu morro e vou viver. Não, você vai morrer para essa vida, mas você vai viver para a eternidade. Aleluia! Aleluia! Vai ser como uma passagem. Você está passando por essa vida. Você é um forasteiro, como diz aquele louvor que a gente gosta. Peregrino, forasteiro. Você está aqui de passagem. Essa passagem aqui não é à toa, não. Aqui você tem que confirmar o seu amor por Jesus. Aqui você está sendo provado para ser aprovado. Você vê que os fariseus aqui estão desaprovados, eles não estão sendo aprovados. Eles estão vendo Jesus fazer milagre, mas não creem. E além de não crer, além de ficar quieto, né? Eles vão e blasfemam. Fala que Jesus é do diabo. Estão blasfemando contra Jesus. E esses homens já morreram, né? E agora eles dependem de quem para ir para o céu, para a eternidade? O mesmo Jesus que esses homens aqui blasfemaram, eles dependem dele para viver a eternidade. Mas eu vou dizer, eles vão estar frente a frente com Jesus. No julgamento, no juízo. E aí? Aí Jesus vai olhar para eles, vão olhar para Jesus e eles vão pôr a mão na cabeça. O que eu fiz? Eu falei que ele é do diabo, do Satanás. Eu vi fazer um milagre e não acreditei. Eu vi o endemoniado ser liberto. Eu vi, ele era cego, ele enxergou, ele era mudo, ele falou. Mesmo vendo, eu não acreditei. Agora eu estou vendo aqui Jesus julgando as nações. Agora eu creio. Agora é tarde. Agora é tarde para crer. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas esses fariseus, falando deles especificamente, a gente sabe que tem muita gente assim. Esses fariseus não creem. Esses, porque não era um só. Ali poderia ter 2, 3, 4, 5 naquela multidão. Esses mais, da mesma forma hoje, tem pessoas que acham como esses fariseus. Jesus está fazendo milagre, Jesus está falando, o reino de Deus está sendo anunciado, e tem pessoas que não acreditam. Elas só vão cair em si quando elas estiverem lá no juízo. Só que aí vai ser abertos os livros memoriais, né? Os livros das memórias, vai estar tudo lá. Quantas oportunidades você teve para aceitar Jesus e ir para o céu? Por tudo que eu entendo da Bíblia, toda pessoa que veio ao mundo tem pelo menos uma oportunidade de ir para Jesus. Pelo menos uma. Jesus não vai condenar uma pessoa sem ela ter nenhuma oportunidade. Ninguém falou de Jesus para ela, ninguém pregou, ninguém convidou ela para a igreja. Não. Ao longo da vida, alguém vai convidá-la para a igreja. Ao longo da vida, alguém vai falar de Jesus para ela. Alguém vai fazer o convite. E ela não vai aceitar. E não vai ser mostrado para ela.
Por que ela está sendo condenada? Então só vai para o céu os inocentes. Quem são os inocentes? Para vocês entenderem. As crianças que estão na inocência. Se elas morrerem, né, na inocência da criança, até uma certa idade aí, a gente sabe que até 11 anos, depois faz 12, dos 12 para frente já tem uma consciência. Apesar que hoje a criança com 6 anos já tem muito inteligência. Mas vamos deixar nos 12, né? Até os 11, passou para 12, já tem a consciência, já pode batizar. Né? É bom assim. Eu vou falar, quando eu tinha 11 anos, eu era criança. Com 11 anos eu era criança. Hoje, com 11 anos, tem gente que não é criança mais com 11 anos. Por que o senhor está falando isso? Porque a geração avançou. Por que com 11 anos o senhor era criança e hoje as crianças não eram? Porque com 11 anos eu era criança, eu brincava de carrinho. Eu brincava com aqueles hominhos, bonequinhos. Com 11 anos eu brincava, criança pura. Nunca tinha beijado na boca, não ficava atrás de menina com 11 anos. Fui namorar com 14 anos. Fui dar o primeiro beijo ali com 14 anos. Com 11 anos eu era criança. Com 11 anos eu era criança. Brincando como criança. Hoje a gente sabe que com 11 anos tem menina que já é mãe. Com 11 a 12. Mas amém. Só voltando aqui para vocês entenderem. Porque se eu falo isso, alguém não entende. Como que ele era com 11 e hoje não é mais? Eu era, com 11 anos eu era criança. Menino, bobo. Né? Bobo, por falar assim, inocente. Não tinha malícia com 11 anos. É que hoje tem a modernidade do celular, do computador, da internet. Na minha época não tinha isso. As brincadeiras das crianças na rua, era na rua, né? Não era dentro de casa, no computador, numa tela. As brincadeiras na rua. Um tempo bom que não volta mais. Esse tempo não volta. Agora o mundo é moderno. E a modernidade que acontece? A modernidade afasta o homem de Deus. Quanto mais moderno o mundo se torna, mais pessoas não querem servir a Deus. E por isso que a gente vê a modernidade avançando. E o amor de muitos se esfriando. O que a Bíblia fala? Jesus vai voltar. O que a Bíblia fala da volta de Jesus? Que nós vamos ter a apostasia, que eu creio que já começou, e depois a chegada do anticristo. A apostasia e o anticristo. E depois disso, o arrebatamento da igreja. Amém? Nós vamos voltar para encerrar. Então Jesus falou, Mateus 12, 26, ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como que o seu reino subsistirá? Né? 27. Então, se eu expulso os demônios por Beelzebul, Jesus falando para eles, o próprio Jesus falando, então, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsaram os vossos pais? Jesus já deu no meio deles. E os vossos pais, por que eles expulsaram? Vocês estão falando que eu expulso por Beelzebul. E os vossos pais? Os judeus, os vossos pais, Jesus era judeu. E os vossos pais? Também vocês vão dizer que é por Beelzebul? Irmãos, eles estão aqui, para vocês entenderem. Eles estão um pouco de inveja, né, de Jesus. Porque Jesus faz milagres, eles não fazem. Jesus é diferente, eles não creem, eles não, sabe, eles estão vendo aqui um homem fazendo milagre, prodígio, maravilha, um homem fazendo bem, irmãos. Irmãos, quando alguém está fazendo bem, o que a Bíblia nos ensina? Fazer o bem, não é isso? O homem é mau, mas a Bíblia fala fazer o bem todo tempo. Amém? Quando eu penso em fazer o bem, o mal, já fiz. Mas a gente tem que nos esforçar. E Jesus aqui está fazendo o bem e estão criticando ele. Tipo assim, para que ele está curando? Para que ele está expulsando os demônios? Para que ele está fazendo o cego enxergar, o surdo ouvir, o mundo falar? Irmãos, os fariseus tinham que ficar quietos, sabe por quê? Porque aquele jovem precisava daquela cura. Quem levou aquele jovem lá, ele não foi sozinho, alguém levou até Jesus. A pessoa foi para fazer o bem, e aquele jovem queria ser liberto, aquele jovem queria ser curado.
Então agora os fariseus olham, né, olhando para Jesus e eu não acredito nele não. Mas como não acreditar se está nos olhos dele o milagre? Está nos olhos, está vendo ali. Tipo, eu não faço, por que ele faz? Ele é melhor do que ele é melhor do que eu? Não, ele não é melhor. Ele é o Filho de Deus. Ele é muito melhor do que eu. Nós o que é? Trapo de imundíssimo. Jesus é bom. O homem é mau. O homem é mau, a Bíblia diz. Mas Jesus é bom. O Filho de Deus é bom. Irmãos, ele nos ama mesmo nós sendo pecador. Nós sendo pecador, ele ama. Nos ama. E ele não precisa provar nada, porque ele já provou que nos ama. Porque ele deu a vida por nós. E ele só quer que a gente reconheça isso. O que é reconhecer o sacrifício de Jesus? Foi falado aqui, é ter fé. Reconhecer. Por que ter fé, pastor? Porque ter fé é acreditar. A fé é acreditar. E a fé ela não anda só nessa palavra de acreditar. A fé significa esperança. Eu tenho fé, eu tenho esperança em quem eu acredito. Qual que é a minha fé? Qual que é a minha esperança? Em quem que eu acredito? Jesus, aleluia, o Filho de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu tenho fé, se eu acredito em Jesus, eu agrado a Deus. E se eu agrado a Deus, aleluia, porque eu entendo que depois que eu aceitei Jesus, me batizei, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Então aquela morada que Jesus foi preparar é para nós, para os filhos de Deus. É para quem crê. Quem crê em Jesus será salvo. Não há condenação para quem está em Jesus. Eu sei, pastor, mas está tão difícil, pastor. Tem vezes que vem o desânimo. Mas o desânimo vem até em mim. Vem em mim, vem em você, vem em todos. Mas a gente temos que nos esforçar. É por força. O reino dos céus é conquistado por força. Mas essa força tem que estar em nós. Jesus já conquistou a vida eterna para nós. Então, agora cabe a mim me esforçar. O que é esforçar que eu entendo? Lutar. Lutar a luz. E a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados, potestades, dominadores da região celestial. Então as influências do mundo, elas querem me desanimar. As influências querem me desanimar. Mas eu então me esforço, eu luto. Por isso Jesus diz, tem bom ânimo, porque no mundo tereis aflição. Tem bom ânimo, eu venci. Ele já está dizendo, eu venci. E se vocês tiverem bom ânimo, vocês vão vencer. Por que nós vamos vencer? Porque Jesus está conosco. Porque Jesus está conosco. Tem bom ânimo. Eu venci. Eu garanto para vocês, eu venci. Se vocês estiverem comigo, vocês também vão vencer. Em Jesus somos mais que vencedores. Aleluia! Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. O que eu posso? Servir a Deus. Com esforço, eu posso servir. Eu vou servir. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Pastor, o que significa para o Senhor ir até o fim? Eu sei, é ir até a morte. Eu vou com Jesus até a minha morte. O dia que eu morrer, eu entrego a minha alma para Deus. E é Jesus que vai julgar ela. Sou perfeito? Não, tenho muitos defeitos. Mas Jesus não quer ninguém perfeito. Porque quem se acha perfeito não é perfeito. Porque ninguém é perfeito. Então eu tenho que reconhecer que eu sou falho. Eu sou mesmo. Tá? Eu tenho as minhas imperfeições. Mas eu tenho as minhas qualidades. Eu tenho as minhas qualidades. E a qualidade melhor que a gente tem que ter, vocês vão gostar disso. Qual que é a qualidade melhor que o servo de Deus tem que ter? Começa com a letra A. Essa
quê? Amor. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu tenho que amar Deus acima de tudo. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Tudo depende do amor. E esse amor vem de Deus. Esse amor vem de Deus para nós. Porque o amor é dom de Deus. E como que eu recebo o dom do amor? Eu tenho que pedir: Senhor, acrescenta em mim amor. Senhor, eu quero amar mais. E Deus acrescenta. Ninguém nasce amando, não. A criança nasce amando, só o pai, a mãe ali. Quem está com ela vai crescendo, crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais rebelde ela fica. Ela começa a aprender a odiar. Ela começa a aprender a odiar. Então nós temos que pedir: Deus, acrescente em mim o amor. Porque o amor vem de Deus para nós. Não estou entendendo. Jesus é o maior exemplo de amor. Os fariseus chamando ele aqui, de filho de Satanás. Você está expulsando o demônio pelo Barabbás do Beelzebul. Jesus nem ficou bravo. Ele nem se irritou. Eu acho que ele foi triste, né? Poxa, estão vendo o milagre, eles não creem. Pessoas do coração muito duro, né? Aí você vai entender. Vocês vão entender agora. Fariseus religiosos. Eles plausavam a salvação na religião. Religião não salva. Ninguém vai para o céu por causa de uma placa de igreja, placa de ministério, ou porque é pastor, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Nós só vamos para o céu se nós verdadeiramente amar a Deus, amar Jesus e amar o próximo como Ele nos ensinou. Desses dois mandamentos depende toda a Escritura. Toda a Bíblia depende de amar. Às vezes a pessoa faz tanta coisa, mas ela não cumpre o principal, que é amar a Deus e amar o próximo. Ela vai querer cumprir, não mata, não rouba, não prostitui, faz o bem. Tem muitas pessoas que fazem caridade. Tem gente que acha que fazer caridade vai para o céu. Fazer caridade é bom, a Bíblia ensina, faz parte do amor. Mas tem gente que faz caridade achando que está comprando um terreno no céu, e não está. Se não for verdadeiro, Jesus conhece o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa alma. Irmãos, eu estou saindo bastante do texto, mas eu estou sentindo de falar assim. Vamos lá, 27. Então o Senhor expulsa os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa os vossos pais? Portanto, eles próprios serão os vossos juízes. Vocês estão falando de mim. E os vossos pais vão ser juízes, Quer dizer, nós vamos estar todos lá no julgamento. Eu vou estar lá, você vai estar lá, os antigos vão estar lá, seu vizinho vai estar lá, sua família, todos vão estar lá no julgamento. Vai estar todo mundo lá. Eu sei que é muita gente, o lugar é muito grande, o juízo lá. Mas vai estar todo mundo lá, vendo o que está acontecendo, E Deus não tem culpado por inocente. Deus não tem culpado por inocente. O inocente é inocente, o culpado vai ser culpado. Por isso que ele diz, apartai-vos de mim, não vos conheço. Se Jesus não conhecer, é porque a pessoa fez para si própria. Tem gente que faz a obra de Deus para si própria e não faz para Deus. Se nós fazermos para nós mesmos, nós vamos ser envergonhados. Agora, se nós fazermos para Deus, Ele nos conhece. Somos íntimos dele. Então Jesus falou: eles próprios, os vossos pais, serão os vossos juízes. Quer dizer, eles vão estar. Eu vou explicar porque falando assim, então eles vão estar de testemunha. Vão ser juízes, quer dizer, eles vão ver tudo que vai ser falado aqui no julgamento, e eles vão concordar. Por quê? Porque quem for culpado vai ser culpado. E quem for inocente vai ser inocente. Não vai ter erro aqui. Vai, se precisar, um telão, igual esse aqui, Pega o telão e começa a mostrar lá. Olha aqui, eu nunca fiz isso. Aí não pode falar. Você sozinho lá fazendo coisa errada. Ninguém está vendo, Só Deus. A
pessoa, né? Então, aí é você acha que você é inocente? Fazendo coisa errada, escondido. Escondido de quem? Tudo está plausível aos olhos de Deus. Então todos vão ser testemunha lá e ninguém escapa do juízo de Deus. Não, é para nós, para a igreja. Eu vou falar isso com o meu sentimento, não sei se é o seu. O meu sentimento é um, não sei de cada um. Para nós o juízo vai ser bom, com certeza. É bom que tenha juízo para nós que estamos servindo a Deus na igreja. Por quê? Irmãos, eu já estou 30 anos na igreja. Eu não posso ficar 30 anos perdendo tempo dentro da igreja. Perdendo tempo, quer dizer, você está aqui para servir a Deus ou não. Se eu for fazer coisa errada, se eu achar que eu não vou ser salvo, eu vou para o inferno, não, é melhor ir para a bagunça, aproveitar um pouco que me resta de vida. Mas se eu continuo aqui, é porque eu creio na minha salvação. Não sou perfeito, mas estou lutando, irmãos. Eu me esforço todo dia, né? Porque é um esforço. Por que um esforço, pastor? Porque a minha carne não quer, a minha luta é interior. A minha carne não quer ir para a igreja. Minha carne não quer ir para a igreja. Minha carne não quer ir para a igreja, não quer orar, não quer jejuar, não quer ler Bíblia, não quer nada disso. Minha carne quer ficar só comendo e dormindo. E se der para ter uns prazeres ainda, a carne gosta. Que a carne ela gosta dos prazeres. Mas, então eu estou lutando, irmão, me esforçando. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. E que por mim um dia Ele se levantará. Né? Nós acreditamos. Eu acredito no céu, na vida eterna. Eu acredito em Jesus. Vou falar algo aqui, vocês não vão escandalizar não. Se um dia eu desacreditar de Jesus ou da vida eterna, eu paro de ir para a igreja. Se alguém me convencer que tudo isso é mentira, que o céu é mentira, que Jesus é mentira, eu paro de ir para a igreja na mesma hora. Se alguém me convencer, eu sou convencido do que eu aprendi. Pastor, mas isso aí é só letra. Sim, mas o Espírito Santo que está em mim testifica dessa letra. O Espírito Santo testifica. Irmãos, quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, era um livro comum, mas depois que eu passei a ter comunhão com Deus, irmãos, isso aqui é maravilhoso a Bíblia. Olha, eu estou falando aqui no coração da Senhora. Isso aqui pulsa, isso aqui tem vida eterna, isso aqui a Bíblia, irmãos, é palavra de vida eterna. É igual Pedro, Jesus, para quem nós iremos, Jesus? Ah, Pedro, você está achando que o seu irmão está duro? Ah, Pedro, está duro, vai embora também. Jesus está indo embora. Pedro, vai embora também. Jesus, para quem nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Não, eu quero ser igual Pedro, eu quero ficar junto com Jesus. Ah, Jesus, eu não vou embora não, eu vou ficar com o Senhor. Ah, mas está indo embora, Pedro. Deixa eles ir, Jesus, eu vou ficar com o Senhor. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Irmãos, eu nunca vi ninguém que tivesse a palavra de vida eterna, mas Jesus tem. Jesus tem. E Ele tem para nós, igreja, para a noiva. Aleluia. Então vamos ficar até o fim, irmãos. Pastor, mas está difícil. Irmão, está difícil, mas sem Jesus é pior. Não acha nada, está difícil. Irmão, está difícil com Jesus? Está muito bom com Jesus, mas sem Jesus vai piorar um pouco. Amém? Jesus, irmãos, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos abençoa. Imagina você sem a bênção de Deus, sem a bênção de Jesus, sem a proteção, sem ser guardado por Ele. Uma pessoa lança uma inveja, a pessoa lança uma macumba, isso vai direto, destrói sua vida. Por quê? Você não tem Jesus. Hoje, se a pessoa lança inveja, lança mal olhado, lança macumba contra nós, está perdendo tempo. Nada nos atingirá. Nós estamos guardados debaixo da proteção de Deus, debaixo das asas do Altíssimo. Nem mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda.
Não chega, porque Jesus te protege, Ele te guarda. Mas então, irmão, não reclama não, está difícil com Jesus, irmão. Se você estiver sem Jesus, irmão, acabou. O inimigo te engole. Eu estou 30 anos na igreja, se eu desviar, o diabo vai vir com fúria para cima de mim. Porque ele vai falar, quando você estava guardado lá, eu não podia te tocar, né? Agora você veio para cá, agora eu vou judiar de você. Irmão, se nós deixar Deus agora, depois de 30 anos na igreja, irmão, o diabo vai sapatear em cima de nós. Ele veio para roubar, matar e vai destruir. Então, irmão, eu amo a Deus e eu sei que Deus me ama. Pode chegar aí. A irmã está preocupada para ir embora. Hoje ela vai embora de Uber. O carro quebrou, ela vai de Uber hoje. Mas eu não queria acabar, tá tão gostoso. Tinha que ficar pregando aqui horas e horas, né? Vocês querem ir embora? Vocês querem ir embora? Aleluia! Deus, mas eu não vou conseguir acabar, desculpa. Eu amo vocês, tá? Não vou conseguir acabar, vou terminar aqui. Vou encerrar. Tá bom, já. Estou muito feliz, né? Mateus 12:28. No entanto, olha só, Jesus falando, né? No entanto, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, certamente é chegado sobre vós o reino de Deus. Aleluia! Jesus falou, certamente é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo, eu não expulso por demônios, mas certamente chegou para vós o reino de Deus. Eu expulso os demônios porque Deus, o Pai, me enviou, e pela autoridade e pelo poder de Deus é que eu expulso e é que eu curo as pessoas, porque o reino de Deus chegou até vós. Vocês têm a oportunidade de serem abençoados, é chegar a vós o reino de Deus. E agora eu vou dizer, muitos se alegraram neste dia, mas os fariseus saíram da presença dele murmurando a ele. Aí veio de se arrepender, se converter, saíram murmurando. Amém? Mas muitos aqui se alegraram, porque Jesus disse, certamente chegou o reino de Deus. Aleluia! Fica de pé. Nós vamos orar.